Oi, crianças, já estamos saudosos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para a nossa vida espiritual, tanto para crianças como para adultos, porque tudo que está na palavra de Deus orientando é para todas as idades. Eu tenho aqui na minha mão um telefone, um celular. Muitas crianças devem ter e adultos. Hoje é um dos meios de comunicação mais usados, mais eficazes, porque dentro da nossa casa, de qualquer jeito, podemos falar perto, longe, um pouco mais longe, em outros países. Eu tenho sobrinhos que moram nos Estados Unidos, falo com eles tranquilo, qualquer hora do dia. Então é um meio de comunicação eficaz, moderno, muito usado. Mas também eu tenho aqui um apito. O apito é um meio de comunicação também. É um meio que o juiz de futebol usa para comunicar com os jogadores. Estão longe, como vai falar? Fulano, não tem jeito. Não tem jeito de usar o microfone, que é outro meio de comunicação. Então o apito é um meio de comunicação. Desde o início das civilizações, quando os povos civilizados entraram em contato com os primitivos, conheceram das suas culturas meios de comunicação. Então os índios usavam, alguns outros usam, e povos mais primitivos, o tambor, porque o som é um meio de comunicação. A fumaça é um meio de comunicação. O rádio, o jornal, a televisão e o megafone. Quando às vezes tem uma passeata, o líder comunica com todo mundo daquela passeata através de um megafone. Então hoje a gente convive e sabe de vários meios de comunicação que são usados para as pessoas transmitirem mensagem e falarem umas com as outras, quer conhecidas, quer não. E hoje nós vamos conversar sobre um meio de comunicação. Na aula passada, vocês já estudaram sobre um meio de comunicação do homem com Deus. O Senhor do Universo, o poderoso, aquele que está em todo lugar, que ouve, que sabe o presente, o passado, o futuro, poderoso. Como falar com este ser tão poderoso? Do jeito mais simples possível, e é um jeito mais fácil que tem para comunicar. Quantas pessoas que hoje nós temos no mundo importantes e que a gente não fala com eles, jamais falaria. Mas Deus é superior a isso tudo e podemos falar com Ele. E Ele se interessa em comunicar conosco e em falar conosco. Então, muitas vezes, será que você já não experimentou ligar para uma pessoa, chamar e ninguém atender? Com Deus não é assim. Ele pode não responder logo ou nunca, dependendo do assunto, da vontade dele e do plano que ele tem para a nossa vida. Mas que Deus ouve, todos ouvem sim. E um meio de comunicação de Deus com o homem, aliás, do homem com Deus, é a oração. E de Deus com o homem é a palavra de Deus. Já foi escrita tudo que ele quer que a gente aprenda sobre ele. Mas muitas vezes ele usa a natureza, as pessoas, as circunstâncias para nos responder, para responder às orações que fazemos. Então, hoje nós vamos estudar também sobre a oração, que é o assunto que vamos estudar durante alguns meses, algum tempo aqui nessas reuniões. Um dia Jesus estava orando e os discípulos olharam para Jesus e ficaram admirados do jeito que Jesus orava. As palavras, quem sabe? A palavra de Deus não fala isso, mas no coração deles surgiu uma vontade muito grande de aprender a orar desse jeito. Então, os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus deu algumas orientações sobre oração. Primeira coisa que ele falou é sobre local. Ele disse
que quando queremos falar com Deus, nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e ali falar com Ele. Às vezes não temos um quarto, tem outro cômodo, ou um lugar na natureza que podemos nos isolar. Jesus muitas vezes subia ao monte, ficava longe de todo mundo para poder orar e ter sossego. O entrar no quarto, olha o garotinho aqui, ó, da idade de vocês. Esse entrou no quarto, fechou a porta e teve uma atitude de oração. E a atitude de oração do cristão é ficar de joelhos, é abaixar a cabeça, é um sinal de humildade. Fechar os olhos para não distrair. Tem crianças que na igreja, na hora de oração, estão cutucando o outro, estão brincando, estão rindo. Não é assim. Então Jesus falou, entre no quarto, também significa retire para algum lugar em que você possa ficar sossegado e falar com o Pai. Outra coisa que Jesus falou a este respeito de oração é que quando a gente for orar, nós devemos estar dispostos ou prontos a perdoar pessoas que nos magoaram, que ofenderam, coleguinhas que chatearam, que pegaram um brinquedo, alguma coisa da gente. Então aqui na palavra de Deus, em Mateus 5, 23 e 24, fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, traz a oferta. E também Jesus falou, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E aqui também fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, uma atitude de retirar-se, de estar ali junto com Ele, só você e Ele, concentrado. Quando estamos na igreja, fechando os olhos, concentrar nas palavras de quem está orando e sempre ter um coração disposto a perdoar, porque a oração que Jesus ensinou fala a este respeito. Então, as atitudes: perdão, local separado, isolar, ficar em algum lugar. E também vamos ver como é que Jesus quis ensinar e ensinou seus discípulos sobre a oração. Ele disse, então, a importância de estar em algum lugar, de se isolar, de tomar um tempo com o Pai, e também a importância de estar com o coração limpo de ofensas, de mágoa, disposto e pronto a perdoar. E também a pedir perdão. Mas aí Jesus, então, ensinou a oração. Vamos ler lá, quem tiver a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até o versículo 13. Mateus 6, 9 a 13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta foi a oração que Jesus ensinou como modelo, como a forma de orar. É uma oração que podemos orar, mas nós não devemos fazer sem pensar nas palavras mecanicamente.
porque Jesus também tinha orientado para não usar de vã repetição numa oração, algo mecânico, não usar de hipocrisia, sem nem saber o que está falando. Poderíamos dizer assim, falar igual papagaio? Temos que pensar naquilo que estamos falando, nas consequências daquilo que estamos pedindo também, e também do nosso compromisso com Deus. Isto é importante observar. Então, este é um modelo. Podemos orar o Pai Nosso conscientes das palavras, refletindo, mas não só mecanicamente. E mostrar por que é um modelo. Porque há situações aqui que Jesus orou, mostrando que são pedidos, aspectos que devem estar presentes nas orações. Então nós vamos estudar o Pai Nosso, mostrando o que cada frase quer mostrar como modelo que deve estar presente em nossas orações. Então Jesus começa falando, vós oreis assim, Pai Nosso que estais no céu. Então a primeira frase da oração é esse, Pai Nosso que estais no céu. Pai, por quê? Deus é o Pai de Jesus, Jesus é o Filho unigênito, único, primogênito, mas é o primeiro. Deus é o Pai Criador de todos os seres humanos. Agora, Pai de filiação, de nos adotar, são só aqueles que recebem Jesus como Salvador. Lá na Bíblia fala, em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Criaturas são todos, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem se arrepende dos pecados, convida Jesus para ser seu Salvador, esse se torna filho de Deus. Então, o filho de Deus vai conversar com o Pai num lugar separado, ou num momento com intimidade, chama Deus de Pai. Então, é a primeira frase da oração, é reconhecer esta relação de filiação. Por que nosso? Porque também as nossas orações têm que estar voltadas para a comunidade, para o outro meu próximo, o outro da minha família, o outro que está lá nas missões, o que está longe, mas é meu irmão. Então eu também vou dizer Pai Nosso, porque ele não é só o meu Pai, ele se torna Pai de todos os que creem. E esta frase, que estais nos céus, é para reconhecer a autoridade e o poder de Deus. Deus não está sentado em algum lugar no céu. A palavra céus aqui significa autoridade, poder, amplitude, porque é todo mundo que Deus criou. Ele está presente ali, em todo lugar, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas, e onipresente, está presente em todo lugar. Então Jesus manda a gente falar com o Pai, elogiando, falando do caráter dele e do seu poder e aquela intimidade de filho. Então, Pai Nosso que estais no céu. Então, é reconhecendo também o poder de Deus. Então, Deus é grande, é poderoso e está disposto a nos ouvir. Responder no tempo dele, de acordo com a vontade dele. E nesta oração nós vamos aprender sobre isso. Temos que estar humildes e dispostos a saber e estar dispostos também a obedecer e esperar no tempo de Deus. Hoje eu quero trazer um desafio para você, criança, junior que está nos ouvindo. E vocês, os pais também. Quem não sabe o Pai Nosso todo de cor, vamos começar agora a aprender e orar, para que quando terminar toda a série desse estudo, você possa saber de cor o Pai Nosso e o que significa cada frase que você estiver orando. Então nós vamos terminar o nosso estudo agora, orando o Pai Nosso. E também desafiando
para você aprender, começar a aprender frase por frase, pedaço por pedaço, o Pai Nosso, para orar sozinho, de cor, né? De cor. Isto é importante. Então, qual é a nossa atitude agora? Abaixar as cabeças, orar. Quem puder ajoelhar, ajoelhe. Abaixa as cabeças, feche os olhos para ficar só concentrado na oração e nada de distração. E vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você deve procurar escrever esta oração, como eu fiz aqui agora, porque é uma forma melhor que está na Bíblia para decorar. Eu aprendi muito cedo assim. Então, papai, mamãe, ajude a criança, escreva e ore dessa forma, porque é assim que a igreja ora, para que quando a gente estiver orando, ninguém ficar fora do compasso da oração, que é para todos. Que Deus abençoe você, criança, a sua família, papai, mamãe, que também nos ama. Que possa ter uma atitude de reverência, de busca, de vontade de estar na presença do Senhor e de ter ricas experiências de oração. Amém.